para saber como medir o gás na botija e depois para chegar à nossa conclusão. Chegámos à conclusão que existem 5 maneiras de o fazer: através da pressão, através da massa, através de variações de temperatura, através de movimentos sonoros e através das subidas e descidas do líquido dentro da botija. Quanto à pressão, existem alguns fatores, como por exemplo variar com a temperatura, variar com a forma da botija, consumo instantâneo e volume do gás, o que dificulta muito a sua medição e necessita de contacto direto com o fluido, o que encarece muito o produto por ter que ter a certificação ATEX, e acabamos por não ir por aí porque não seria uma mais-valia para a OZ. Optámos também por ver como seria o impacto da massa, e o impacto da massa varia com o volume do gás e com a massa da bilha, ou seja, com a tara. É muito fácil de medir, é indireto e não tem qualquer contacto com o fluido, o que não necessita necessariamente de ter aprovação ATEX, aliás, e portanto conseguimos ter um produto muito mais barato e muito mais viável. Não é indicado para pesos muito elevados, como por exemplo utilizações industriais, uma vez que seria impossível medir uma tonelada e não é comportável. Nesse caso há outras soluções que nós exploramos também, mas talvez para o nosso caso, para o caso das botijas, faça sentido. Quanto à condutividade térmica, o facto do fluido e do gás dentro da botija não ter a mesma condutividade térmica, se for aplicada a uma temperatura, uma diferença de temperatura, ele vai reagir de maneira diferente a essa diferença de temperatura, e conseguimos chegar à linha de transição entre o gás e o líquido e saber a percentagem de líquido dentro da botija, que é o que nos interessa. Portanto, depende do estado do fluido. Também é um método indireto, conseguimos saber a condutividade térmica de lá de dentro através do metal. Tem a complicação de precisar de alguns sensores, ser difícil de medir e implica uma diferença de temperatura. É rapidamente visível se passar de noite para dia ou de dia para noite, mas se já tiverem 3 ou 4 horas dentro do dia ou 3 ou 4 horas dentro da noite, teria que ser aplicada uma energia externa que dificultaria e adicionaria muita energia. Energia essa que nós não temos por causa da bateria. Pela condutividade mecânica foi estudado também que varia pelo estado do fluido. Literalmente o que ele vai fazer é impor um som e ver através da ressonância desse som quanto tempo é que demora, e conseguir saber, visto que o som vai se propagar apenas pelo metal e pelo líquido, saber quanto tempo é que demora a voltar e saber a altura do líquido, portanto saber a percentagem de líquido dentro da botija. Não tem contacto com o fluido, ou seja, é indireto, o que é bom, mas implica uma aplicação de uma onda que não tem mal, mas gasta energia e é difícil de medir porque os aparelhos são caros. Quanto a diferenças de altura, é o que se usa, por exemplo, nas zonas industriais, para líquidos ou para gás, neste caso é um gás líquido. Depende apenas da altura do fluido, bom para aplicações industriais, como tinha dito, e como implica o contacto com o fluido, não é uma ideia que nós quisemos seguir, mas para aplicações industriais, que não é exatamente o que nós estamos a fazer agora, talvez seja indicado. As nossas etapas de desenvolvimento e as ideias que nós tivemos. Quanto à condutividade mecânica, nós pensámos em fazer um sistema que se metesse por baixo da botija, ligado por ímãs, que, como eu disse, implicaria um som que iria medir a sua recepção e iria medir o tempo da sua recepção, e assim saber a altura e assim saber qual a percentagem de líquido dentro. Vimos alguns protótipos com isto. Isto funciona consoante uma apreciação e iterações, mas foi uma ideia que foi a nossa ideia base, sinceramente. Depois mudámos para a nossa ideia de condutividade térmica, porque não queríamos ir direto à ideia básica do peso. Portanto, fomos para a ideia de condutividade térmica. Pensámos em ter 4 dos nossos dispositivos ao longo da botija, sendo que eles iriam impor uma temperatura e a certas horas do dia, e de resto, e depois iria medir a temperatura de seguida. Ele iria medir temperaturas diferentes na zona líquida e na zona gasosa, e assim conseguíamos saber onde é que estava a linha de separação entre a líquida e a gasosa, sabíamos o volume dentro da botija e sabíamos quanto é que faltava para acabar. Depois, a nossa ideia mais desenvolvida foi através da pressão, que a seguir ao redutor nós acoplávamos a nossa ideia, que tinha um tubo de pitot e tinha uma solenoide que fazia fechar o gás caso houvesse alguma fuga,
E conseguíamos, através da pressão, com o tubo de Pitot conseguíamos saber a pressão dinâmica, com a pressão dinâmica sabíamos o fluxo, através do fluxo sabíamos quanto é que havia dentro da botija. O problema é que o solenoide não faz sentido, a maior parte das fugas são entre a botija e o redutor, o que significa que um solenoide à saída do redutor não é muito eficaz. Fizemos os cálculos e desenhámos em 3D e podemos mostrar fotos que provam que fica muito caro, até porque tinha que ser de metal, precisava de aprovação ATEX e não valia a pena. Há maneiras mais fáceis de saber a forma, o volume dentro de uma botija do que necessariamente desta forma, e como eu disse, o solenoide para tapar fugas não é muito eficaz, uma vez que não a fuga normalmente é na parte anterior e estaríamos a ter uma fonte de energia muito perto da fonte de gás, passar pelo gás, o que aumentaria muito o risco de explosão. De seguida pensámos então em fazer uma massa, através da massa, uma espécie de balança, e embora não quiséssemos voltar a esta ideia, que foi a nossa ideia inicial, embora não quiséssemos pegar por aqui, mas chegámos à conclusão que era a maneira mais viável, direta, segura e barata de conseguir medir o que nós queríamos, que é a percentagem de gás dentro da botija, e daí fazer a nossa aplicação e fazer o nosso business model. Obrigado.